Vamos trazer um pouquinho mais aqui de novidade, de trabalho de pesquisa? Olha, menos pessoas estão nascendo. A gente já trouxe esses dados aqui com base no IBGE, né? É um cenário que começou a ficar mais claro depois da pandemia da Covid-19, vem sendo registrado em diferentes partes do mundo e não é diferente aqui no Espírito Santo. Os pesquisadores, e eu estou com um deles aqui no estúdio já, eles já identificaram que o estado também vive esse fenômeno que é observado em vários países, é queda da taxa de natalidade após um grande período de isolamento social. Esse estudo, gente, ele conta com a participação do pesquisador Gustavo Martins Rocha, que é biólogo, com mestrado e doutorado em Oceanografia Ambiental pela UFES, está aqui no estúdio comigo, foi publicado em publicações internacionais. A gente vai trazer um pouquinho do que é esse fenômeno, né? As pessoas estão tendo menos filhos, que decisões é essa e como que isso impacta, gente, o dia a dia das cidades. Gustavo, seja bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, bom dia, obrigado pela recepção. É muito interessante conhecer vocês, reconhecer a voz de vocês que eu escuto todo dia no carro, indo para o trabalho. Ai, que legal! Aê, seja bem-vindo aqui ao estúdio. Obrigado. Hoje a gente falava exatamente dessa interação que não só vocês que vêm, né, até a CBN para serem entrevistados, colaborarem conosco de alguma forma, como quem nos assiste no YouTube. Aí eles ficam perguntando quem é quem, né? A imagem de quem, eles querem identificar quem fala o quê. Muito legal isso. Não, sim, é muito interessante. Primeiro, eu explicar mais ou menos o contexto de como que um biólogo parou nesse tipo de pesquisa demográfica e de saúde. Uhum. Então, além de pesquisador da UFES, eu comecei esse ano liderando o braço científico do PS Zerado, que é uma empresa especializada em formação de médicos. Uhum. Então, a gente identificou a importância da formação científica na carreira médica, inclusive na pandemia isso ficou muito evidente. Uhum. Na pandemia, que é um dos objetos de estudo da nossa linha de pesquisa, a gente identificou muito isso, a importância da formação de médicos na ciência. E a nossa intenção é essa. Então, além de cursos de formação científica, a gente tem a prática de desenvolvimento de pesquisas científicas. E a gente sempre vai tentar trazer alguma pesquisa que envolve o contexto capixaba, para a gente entender mais como é que a nossa sociedade se comporta perante padrões que muitas vezes são globais. E esse é o caso. Existe esse termo, o baby bust, que é um termo que foi identificado, que foi usado para identificar esse fenômeno no mundo todo. Então, países como Estados Unidos, França, Alemanha, Japão, entre outros, identificaram esse fenômeno de queda de natalidade. E a gente se perguntou se ele também podia ser identificado no Espírito Santo. E uma coisa que a gente trouxe a mais, que não foi feito nesses outros estudos, é perceber que dentro do estado existe variação regional. Olha que legal. Então a gente dividiu os municípios, de acordo com o IBGE, de acordo com o grau de urbanização desses municípios. A gente pôde perceber que esse fenômeno sim pode ser identificado, só que apenas nos municípios urbanos, não nos municípios rurais. Municípios com maior grau de urbanização. A gente tenta entender o porquê disso. A taxa de natalidade, então, ela cai mais em municípios urbanos do que no interior do estado, sim, é isso? Não é nem que cai mais, ela só cai de forma estatisticamente relevante nos urbanos. O que acontece nos rurais e intermediários é uma variação considerada natural. A estatística nos ajuda a entender isso, que a variação observada nos urbanos, ela foi para além da variação esperada. Ela é mais acentuada, muito mais acentuada do que a própria regra da vida, de nascer e morrer, isso, exatamente, né? Exatamente. Entendido. Gustavo, e isso vocês tentam buscar entender, então, o que tem no centro urbano que não tem em outras cidades que levam a essas decisões? Um dado que a gente conseguiu para ajudar a investigar essa questão que você chamou a atenção é um dado do Google, chama Google Mobility Reports. É bem interessante, eu nem sabia que existia isso, eu fui atrás Então explica o que é pra gente. Esse Google Mobility Reports é um monitoramento que o Google fez a partir dos celulares para identificar os locais que tiveram mais ou menos isolamento social durante a pandemia. Então a gente consegue acessar os dados por município e eles fazem uma comparação do período pandêmico em relação ao período pré-pandêmico. E a gente pegou dois dados em específico, que é o percentual de uso de ambiente doméstico e o percentual de uso de ambiente de trabalho. E a gente pôde ver que só nos municípios urbanos que teve uma variação significativa novamente. Nos rurais, nos intermediários, essas duas taxas não tiveram variação significativa. Então isso nos fez levantar uma inferência de que possivelmente nos municípios urbanos, por serem mais densamente povoados, o isolamento social foi mais intenso. A necessidade do isolamento social foi mais intenso. E a gente pode ver
essa redução significativa no uso de ambiente de trabalho durante o ano de 2020 e o aumento significativo do uso da residência doméstica nesse mesmo ano, através desses dados do Google. Então, a gente pode correlacionar essas duas variáveis, que é a natalidade e a taxa de isolamento social, que a gente inferiu com esses dados do Google, para tentar explicar o que a gente observou. Pois é, Gustavo. E aí, se a gente usar um pouco da experiência aqui, do que os nossos avós contavam, né, no interior, né, as pessoas falavam assim, naquela época não tinha televisão, então a gente fazia filho, né? Então, o isolamento, em tese, era para proporcionar um aumento da natalidade. Excelente, sim. Né? Sim. O que não aconteceu nos centros urbanos. Isso é o quê? Medo de perder o emprego, de não sair de uma pandemia, de uma epidemia? Muito interessante isso, porque lendo esses estudos que foram feitos em outras regiões do planeta, em outros países, deu para constatar que os países com maior seguridade social, então que as pessoas têm menos insegurança em relação ao trabalho, menos insegurança em relação à renda, alguns deles caiu e logo retomou a natalidade, e outros deles nem caiu a natalidade. Então tem muito a ver com essa sensação de segurança e percepção em relação ao futuro. Então, quando que a pandemia vai acabar? Será que ela vai acabar? O que eu vou sofrer ao longo dessa pandemia? Então, tudo isso a gente imagina que é levado em consideração no planejamento familiar e possivelmente impactou a decisão dos casais. Até porque quando a gente entrou na pandemia, a gente não sabia quando a gente ia sair dela, né? Exatamente, Todo mundo se enclausurou num primeiro momento, aí depois houve a retomada aos poucos, né? De diferentes setores da economia capixaba, mas sempre com aquela dúvida. E o dia de amanhã, como é que vai ser? Ninguém sabia. Sim, né? Que era algo que a gente não conhecia, né? E há uma tendência também, né, dessa nova geração de voltar a investir mais em carreira, em trabalho, do que inicialmente pensar, né, na concepção ali do casamento, filhos, né? Estudos de percepção de futuro chamam atenção para isso, né? Como que a geração atual ela é mais insegura em relação ao futuro, em relação ao emprego, em relação à carreira. E num contexto de pandemia, isso é acentuado ainda mais, né? Gustavo, esses trabalhos de vocês já estão publicados, não é isso? Sim. É uma revista científica. Isso, é Brazilian Journal of Health Review. E me conta agora como é que esses dados podem ajudar essas cidades a se planejarem, porque a gente tem que pensar. Aqui a gente tem um quadro no sábado que a gente fala de longevidade. Todo mundo quer viver mais, mas tem que viver melhor, né? Claro. E a gente tem esse grande desafio, foi tema do Enem, inclusive, né? Como a sociedade está envelhecendo, e estamos envelhecendo e não estamos nos renovando, né? Sim. Então, eu primeiro para fazer um disclaimer que eu não sou especializado nesse tipo de área demográfica. A ciência que a gente desenvolve é para mostrar para a sociedade, com o mínimo de viés possível, aspectos da realidade. E aí a gente faz inferências a partir disso e toma as medidas necessárias de acordo com o que a gente acha importante. Mas em relação ao que esse artigo pode trazer de benefício social, eu acho que é muito importante a gente entender os aspectos que estão influenciando essas decisões das famílias, então esses que a gente falou agora há pouco. E também, especificamente ao que a gente desenvolveu nesse trabalho, é entender como que regionalmente o nosso estado ele é heterogêneo. Então é possível que municípios diferentes, em realidades diferentes, necessitem de medidas diferentes também, tendo em vista essas... E aí, falando especificamente desse cenário de redução de natalidade que você chamou a atenção, tirando o contexto pandêmico, eu acredito realmente que essa percepção de insegurança de carreira e econômica tem um peso muito grande em relação a isso. E hoje em dia também as pessoas têm vidas muito mais complexas e muito mais coisa envolvida no que faz parte do bem-estar, percepção de bem-estar da nova geração. Então, se a gente entende que a queda de natalidade é um problema, a gente tem que tentar entender a causa desse problema, né? Entendido. Gustavo, trazendo um pouco, né, desse cenário urbano, você pode falar um pouco das cidades do Espírito Santo? Vitória, Vila Velha? As cidades que tiveram maior queda foram... vou ver se eu consigo lembrar em ordem. Tá. Vila Velha, Cariacica, Vitória, Serra, Cachoeiro, Viana e Colatina. Isso é queda da natalidade, tá? Estão nascendo menos bebês nessas cidades. Isso. Esse estudo foi feito entre 2017 e 2023. Então, se houve uma retomada depois de 2023, isso não está incluído no nosso estudo. Então, o que a gente identificou foi a queda de natalidade posterior a 2020, que é o ano que a gente considerou como referência para o isolamento social da pandemia. 21 foi o ano de maior... E aí um pouco dessa percepção de futuro que a gente estava conversando. Porque 2021 foi o ano com maior quantidade de óbitos. Só que ele está classificado como o ano
pós-isolacional no nosso estudo, assim como foi feito em vários estudos em outros países, né? E por que disso? Apesar de mais óbitos em 2021, a gente já tinha vacinação. Ok. Então a gente já tinha um horizonte até onde essa pandemia vai. Então a gente está chegando na parte final da pandemia. E principalmente no segundo semestre de 2021, a gente já teve uma queda bastante relevante na quantidade de óbitos. Então por esses fatores que 2021 já é considerado, em todos esses estudos que a gente tomou como base para fazer o nosso, como um ano, não pós-pandêmico, né, mas um ano pós... a gente chamou de pós-isolacional, que a gente já tinha essa percepção de fim da pandemia a partir do início da vacinação. Uhum. No estudo de vocês, tem onde mais nascem bebês no estado? O contrário aí de onde menos nasce? Individualmente por município, não. Porque como é que a gente fez? A gente agrupou os municípios em relação ao grau de urbanização. Uhum. Essa queda individual eu fiz porque eu entendi que seria uma pergunta, uma curiosidade. Uhum. Mas teria que ser feita individualmente para cada município. Entendido. Porque para o artigo científico a gente teve que agrupar eles para entender como que eles se comportam em conjunto. E olhando para o Brasil, assim, como é que é a situação do Espírito Santo? Isso é interessante porque com a nossa revisão bibliográfica a gente encontrou um estudo em Pernambuco. E só. E esse estudo também não fez essa distinção entre urbano e rural. Em Pernambuco não foi encontrada uma queda de natalidade. E a gente se pergunta se eles tivessem feito uma análise mais detalhada em relação à característica dos municípios, se eles não poderiam ter encontrado que algum tipo de município ocorre e outro tipo de município não ocorre, assim como a gente identificou. Talvez se a gente tivesse juntado todos os municípios, a gente pudesse ter diluído esse efeito e não percebido ele. Inclusive, se a gente fizer um estudo ainda mais aprofundado, a ciência ela é feita de construção, então um estudo vem após o outro. Então é possível fazer um estudo mais aprofundado, escolhendo alguns municípios do Espírito Santo, entendendo que dentro do município também existe diferença regional. Sim. Então é possível que dentro do município algumas regiões com contextos sociais diferentes tenham sofrido mais ou menos. Entendido. E aí, Gustavo, qual o próximo passo de vocês? Como é que os médicos usam essas informações? Então, o próximo passo como grupo de pesquisa é isso que eu comentei. Então, a gente vai sempre buscar pesquisas que envolvam o contexto capixaba, tentando entender melhor, né, como que o nosso estado se comporta em relação a esses fenômenos que muitas vezes são até globais. E a gente espera conseguir chamar atenção para essa importância da formação científica dentro da carreira médica. Os alunos de medicina já estão sabendo, já estão cansados de saber da importância da publicação de artigos científicos para participação de processos seletivos em residência. Mas a gente acredita que é muito mais que isso. Então, um médico que ele é capaz de entender um artigo científico e buscar o conhecimento científico na fonte, ele vai conseguir se blindar de indicações de tratamentos clínicos que muitas vezes podem vir enviesados por qualquer motivo que possa ser. Então, se o médico consegue buscar o conhecimento na fonte, ele vai garantir que ele vai fornecer para o seu paciente o que tem de mais novo, o que tem de mais embasado pela ciência e dar o melhor tratamento possível para o seu paciente. Isso eu acho que a sociedade inteira tem a ganhar. É isso. Gente, adorei, tá? Conheci um pouco mais aí de como a ciência, né, ajuda a gente a definir grandes estratégias. Gostei muito também. Viva Obrigado a ciência, né? Sim. O nosso esforço é para isso mesmo. E para os jovens médicos aí que se interessaram, quiserem entrar em contato com o Instagram do PS Zerado e perguntar sobre os grupos de pesquisa, a gente vai dar mais orientação de como encontrar. Dá o endereço aí do Instagram. O Instagram, colocando PS Zerado no Instagram, PS Zerado no Instagram, vocês vão encontrar. A maior parte dos alunos de medicina já conhece o perfil, mas o grupo de pesquisa em específico é novidade. Então perguntem sobre os grupos de pesquisa que a gente vai direcionar vocês. Muito bom. Esse é o Gustavo Martins Rocha, gente, é o pesquisador, trazendo dados aí de que no Espírito Santo também a gente acompanha alguns fenômenos mundiais com queda nas taxas de natalidades e mais acentuadas em áreas urbanas. Isso. Tudo de bom para você, viu? Para vocês também. Obrigado.